Mas eu queria aproveitar que você trouxe o TikTok para a gente trazer uma outra discussão que deixa a gente bastante preocupado aqui também, que é essa possibilidade do Elon Musk comprar o TikTok nos Estados Unidos. Então, autoridades do governo chinês estão estudando uma possível alternativa de conceder as operações do TikTok para o bilionário Elon Musk, isso nos Estados Unidos, porque a rede social está enfrentando ameaças de não poder mais operar dentro do país. Assim, vender as operações para o Elon Musk seria uma alternativa para viabilizar essa operação lá nos Estados Unidos. Sob esse cenário, a plataforma X, o antigo Twitter, iria assumir o controle do TikTok e ambas iriam operar juntas. Isso daria ainda mais poder para o Elon Musk, que controlaria quase 2 bilhões de usuários pelo mundo nas suas duas plataformas. E aí, uma plataforma que é o TikTok, usada muito por essa faixa etária, pelas crianças, que é o que a gente vem discutindo aqui. Também queria ouvir muito a tua análise sobre isso, sobre mais esse risco que a gente tem aí à frente, se isso se concretizar. Não, eu acho que são modelos de comunicação muito diferentes, né? O Twitter, eu não consigo nunca não chamar de Twitter, gente, mas assim, o X é um determinado público, é um determinado formato de comunicação, é um determinado modelo de negócios. O TikTok, por mais que seja uma rede social, ele vem numa outra linguagem, com outros objetivos, com outras prioridades em termos do conteúdo que viraliza dentro da rede e, por isso, atraindo um público diferente. Então, nessa cruzada do Elon Musk, né, por ampliar os seus valores ideológicos pelo mundo, alcançar um público jovem, mesmo que a rede venha a ser coibida para crianças e adolescentes, mas alcançar um público jovem que está muito fortemente engajado no TikTok é estratégico nesse sentido, né? E o TikTok tá embarreirado em relação a isso, porque faz muito tempo que já se caminha para um cenário de não saída para ele em relação a ter que ser comprado por uma empresa americana, porque os chineses não vão poder continuar operando nesse sentido para o público norte-americano, né? Então, acho que para o Elon Musk é uma grande jogada nesse sentido conseguir adquirir uma outra rede. E aí vale a gente lembrar que o Musk não está muito preocupado em fazer essas redes sociais serem lucrativas, né? O dinheiro que se a gente olhar o quanto que o X perdeu em valor de mercado desde que o Elon Musk adquiriu a plataforma, isso a gente está falando de uma quantidade gigantesca de dinheiro, mas o Elon Musk não está preocupado com isso, do mesmo jeito que ele não está preocupado e põe lá os 247 milhões na campanha do Trump. Ele claramente tomou essa decisão já há um tempo de usar as plataformas para fazer uma disputa ideológica na sociedade. E ele vai fazer isso com o TikTok, sem dúvida nenhuma, se o TikTok for adquirido pela sua empresa. Então, mesmo que o TikTok perca recursos e anúncios em termos de público quando o Elon Musk jogar a sua ideologia de extrema-direita para o TikTok, para ele a preocupação nesse momento me parece não ser só financeira, me parece ser prioritariamente de uma disputa ideológica na sociedade. E vai ser muito mais preocupante fazer isso com um público jovem, adolescente, às vezes até com crianças que usam bastante a plataforma do TikTok, do que fazer com o Twitter com adultos que pelo menos ali têm as suas condições ou o seu livre-arbítrio de se informar e de acreditar naquilo que está circulando. Então é uma preocupação que a gente tem muito grande e acho que a gente queria voltar rapidamente no tema do Brasil, porque a gente vê os anúncios da Meta nesse sentido com bastante preocupação, mas não está claro ainda como que a Meta vai implementar isso em outros países. E isso faço um paralelo em relação ao TikTok e o X, porque essas regras valeriam para todas as plataformas aqui no Brasil se a gente tivesse uma regulação aprovada. Daí que eu acho a urgência da gente conseguir avançar em relação a esse debate no Brasil, porque não necessariamente a gente vai sofrer as consequências disso se a gente estiver bem protegido do ponto de vista do nosso arcabouço legislativo e normativo. A Europa está conseguindo, né? A Europa, essas regras que já foram implementadas pela Meta nos Estados Unidos não serão implementadas na Europa, porque se forem implementadas na Europa, vão bater de frente com a legislação europeia e, no mínimo, isso vai gerar obrigações de mudança na arquitetura dessas redes sociais. Então, eu acho que a gente precisa acelerar a discussão aqui, olhar para a questão da proteção das crianças e adolescentes que usam redes sociais, aproveitar essa discussão de proibição de celulares nas escolas e a gente conseguir fazer disso um grande debate na nossa sociedade para a gente ainda há tempo de coibir que essas mudanças cheguem aqui, e isso vale para todas as redes sociais, para o TikTok, para o X e para as redes da Meta.
Eu só queria lembrar aqui que essa concentração de poder comunicacional nas mãos de um sujeito de inspiração claramente fascista pode representar um desastre para a história da humanidade. A gente está vendo como ele interfere, tentou fazer uma queda de braço aqui com a justiça brasileira, né, Bia? Enfim, ele tenta interferir de maneira objetiva onde a empresa dele tem braço. E ninguém entendeu muito bem por que o Elon Musk estava comprando o Twitter. Isso só ficou claro, só está ficando claro agora. Imagina o TikTok hoje tem quase 25% dos quase 5 bilhões de habitantes desse planeta aqui, né, como parte da sua audiência. Então aumenta demais o poder dele e ainda coloca uma geração que sequer chegou à maturidade à disposição do ideário fascista desse sujeito, que é um propagandista para não dizer do neonazismo, porque isso aí é um engano, mas enfim, do fascismo mais clássico. Muito bem. Bia, a gente ficaria aqui o programa inteiro contigo. Tá, ótima, muito bom te ouvir, acho que você fala assim, de uma maneira super didática e trouxe muitos pontos importantes e relevantes aqui para a nossa audiência considerar. Então quero te agradecer demais e já estender o convite para uma nova oportunidade. Ainda vamos conversar muito. Vamos, sem dúvida, conversar muito sobre isso. Eu espero que a gente converse, porque eu quero que esse tema fique na discussão e no debate público, não para a gente estar apagando os incêndios gerados por essas crises de desinformação e de danos causados na nossa democracia e na nossa sociedade pelo mau uso das redes sociais, mas para a gente estar debatendo que regulação que a gente quer no Brasil, quais são os limites que a gente entende do que é essa liberdade de expressão, né? Eu, como jornalista, assim como vocês, sou profunda defensora da liberdade de expressão, mas esse não é um direito absoluto que deve ser utilizado para atropelar outros direitos fundamentais e as sociedades democráticas. Então eu espero que esse tema siga muito na nossa agenda, nas nossas discussões ao longo de 2025, porque é só assim que a gente vai conseguir convencer as nossas autoridades a tomar as medidas necessárias que a gente precisa, seja para proteger dados pessoais, seja para enfrentar a desinformação, seja para valorizar o jornalismo no ambiente digital, seja para a gente remunerar conteúdos que são produzidos e usados indiscriminadamente para treinar sistemas de inteligência artificial e para regulamentar todas essas leis, né? Porque não basta só aprovar a lei precisa pegar, ela precisa ser implementada depois, se a gente eventualmente conseguir essa conquista no parlamento. A gente está aí nessa luta para conseguir fazer a lei de proteção de dados pessoais, que é de 2018, ser de fato protegida e respeitada no Brasil como um todo. Continuamos tendo que dar os nossos CPFs a todo momento para poder ganhar descontos, e isso viola abertamente a legislação de proteção de dados pessoais. Então é uma luta permanente pelos nossos direitos digitais e por uma informação íntegra, por uma informação de confiabilidade. Então agradecer o espaço e o convite de vocês para a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala, a gente está sensibilizando mais gente e mobilizando mais pessoas para discutirem isso, pressionarem o Estado brasileiro nas suas diferentes instâncias para a gente conseguir fazer frente a esse desafio que é global. Muito bem, então super obrigada, Bia. A gente se reencontra em breve por aqui, então. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, bom dia. Obrigada, um abraço, gente. Um abraço.